Graça e paz, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje, o dia de quinta-feira, trazendo como título aí o Espírito Santo, selo e garantia. Vamos ver o que Paulo falou a respeito do Espírito Santo aos Efésios nesta lição. O texto de Efésios é capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Na lição anterior, né, as 3 mensagens angélicas, a gente viu aí como que é a característica de um selo, né? E para que ele serve. Um selo, nos tempos da Bíblia, tinha 2 funções importantíssimas. Uma delas era de pertencimento, né? Quando alguém selava um documento, aquele documento pertencia a quem o selou, e também tinha a ver com proteção. Nós podemos aqui até lembrar de algum momento em que foi usado um selo. Jesus, quando estava no túmulo, e ali ao redor do túmulo foram colocados guardas romanos para vigiar o túmulo, e quando eles chegaram lá, eles colocaram o selo do Império Romano. Quem visse o selo no túmulo, na hora saberia que era do Império Romano, e aquele túmulo não poderia ser mexido nele. Ou seja, era o selo de pertencimento, porque o túmulo agora pertencia ao Império Romano, e também ao mesmo tempo de proteção, porque ninguém tinha autoridade para mexer no túmulo. E a igreja de Efésios, quando Paulo falou isso, eles entendiam muito bem o que significava o selo, né? E Paulo diz que quando eles ouviram e creram no evangelho da salvação, eles foram selados com o Espírito Santo. E aqui a gente até traz mais uma nota aqui. Muitos pensam que o batismo do Espírito Santo só acontece após o batismo nas águas. Este pensamento é errado. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo tem que vir antes do batismo. O apóstolo João escreveu que o Espírito Santo ele veio para nos guiar em toda a verdade, para nos convencer do pecado e provocar em nós o arrependimento. E o batismo nas águas é o arrependimento dos meus pecados. Eu estou me arrependendo, estou ali me batizando, né, publicamente, demonstrando que eu me arrependi dos meus atos. Então, para que haja esse arrependimento e para que eu me batize, o Espírito Santo tem que vir antes. E Paulo agora fala que quando eles ouviram o Evangelho, eles foram selados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Por que o Espírito Santo da promessa? Porque o Espírito Santo foi prometido nos dias do profeta Joel, onde o Espírito Santo seria derramado. Por isso, é o Espírito da promessa. Ele foi derramado no dia de Pentecostes, Atos 2. Então, quando Paulo falou, vocês foram selados com o Espírito Santo, lembra que o selo tem o objetivo de pertencimento? Paulo estava dizendo para os irmãos de Efésios que eles pertenciam a Deus. E, ao mesmo tempo, estava dizendo que eles agora estavam sendo protegidos por Deus. Porque se eles foram selados pelo Espírito Santo, eles pertenciam a Deus e o Deus era o seu protetor. E a igreja de Efésios compreendia muito bem isto. Porque lembrando que a igreja de Efésios estava desanimada por conta das perseguições e por conta que Paulo estava preso lá em Roma. Mas a lição também trouxe outro texto que fica em 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 22. Diz assim: Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Em Coríntios aqui agora está dizendo que Deus nos selou como propriedade. Lembra aí agora a função de pertencimento do selo? Pois é, se nós pertencemos a Deus pelo Espírito Santo, nós somos propriedade de Deus. E diz que como garantia. Normalmente, quando um selo é usado em uma carta, serve para dizer que
toda a trajetória daquela carta que ela tinha que percorrer até a chegada dela estavam pagos, ou seja, estava garantida a trajetória da carta. Agora, o Espírito Santo, Paulo compara desta forma também. O Espírito Santo nos selou e é a nossa garantia do que está por vir. Por que que o Espírito é a nossa garantia? Nós temos uma herança para receber. Que herança é essa? A herança da vida eterna. Jesus nos prometeu a vida eterna. E para que nós possamos alcançar a vida eterna, é o Espírito Santo que vai nos guiar até lá. É Ele que vai me dizer e vai dizer a você o caminho que você deve andar. E eu vou citar aqui uma parábola de Jesus que ele contou aos seus discípulos. A parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes levaram azeite sobrando em suas vasilhas, para que quando chegasse o noivo, elas tivessem passagem liberada para festejar com o noivo. Já as 5 loucas, elas levaram azeite, mas não levaram o azeite sobrando. E o azeite de suas vasilhas acabou e perderam a oportunidade de festar com o noivo. Qual é a festa que a igreja irá participar com Jesus Cristo? É quando ele voltar para nos dar recompensa, que é a vida eterna. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo, comparando a igreja no momento final, ela estará dividida entre o grupo que teve o Espírito Santo, mas não se preparou e não atendeu a voz do Espírito Santo, e uma igreja que teve o Espírito Santo, se preparou e obedeceu a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia para a vida eterna. E eu trouxe aqui mais um texto para vocês, que a lição não trouxe, que fica no livro de Tito, no capítulo 3, e o versículo 3 até o 5, que diz assim: Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por causa de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo destetáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Nós somos completamente transformados pelo Espírito Santo, como diz o texto, pelo lavar regenerador. Eu e você somos a propriedade de Deus, porque o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo é a nossa garantia para a vida eterna. Se temos o Espírito, teremos a vida eterna. Então eu digo a você hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o coração. Convido a você para orarmos neste momento, para agradecer a Deus por ter nos enviado o teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque graças ao Senhor e pelo teu Espírito Santo e graças a Jesus Cristo, hoje somos a sua propriedade, porque o teu Espírito nos selou, ó Senhor. E é o teu Espírito a nossa garantia. E somos gratos porque o Senhor nos transforma através do teu Espírito. Nós, de fato, não merecemos, Senhor, o teu Santo Espírito, mas pela tua misericórdia, o teu Espírito nos está à disposição. Te agradecemos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe em nossa lição na escola sabatina. Esteja conosco, nos guiando e nos mostrando o caminho por onde devemos andar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, esta foi a nossa lição da semana, meus irmãos.
e eu espero você agora na próxima lição, na lição 3. Eu poderia aqui até fazer a recapitulação na sexta-feira, né? Trazendo o dia de sexta-feira, mas eu vou aguardar você sábado pela manhã, na casa do Senhor, para juntos estudarmos a palavra de Deus novamente. Fique com Deus e até a próxima lição.